descrição. Bora começar o nosso vídeo hoje mais uma vez para falar sobre esse assunto que já basicamente ficou chato, mas a gente deixar de falar dele também seria uma omissão muito grande, né? O tema de arbitragem, que é ruim para todo mundo no Campeonato Brasileiro, porém, obviamente você enxerga algumas tendências, né? Principalmente quando é relacionado, primeiramente, Flamengo e Corinthians, em segunda escala, né, aos clubes que estão ditos no eixo, né? Eu tiro Minas Gerais e Rio Grande do Sul desta corda, mas obviamente, se for Atlético Mineiro e Goiás, numa decisão é mais fácil pesar pelo lado do Galo, né? Mas enfim, a gente já sabe como funciona esse sistema na CBF, não é nenhuma novidade. Contra o Palmeiras também, eu já até fiz um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Em relação à expulsão do Guzo, né? Se fosse um jogador do Palmeiras, não seria expulso, isso é claro. Mas também não achei, digamos, uma aberração. Acho que o jogador foi muito imprudente e mais ainda o Armando Evangelista de não ter feito a alteração. Mas se fosse um jogador do Palmeiras, o cara iria ficar naquela famosa, ó, na próxima eu expulso você, e deixaria passar. Os acréscimos eu não achei uma aberração também, com 8 minutos. Óbvio, a gente sabe, se o Goiás estivesse perdendo o jogo por 2-1, por exemplo, seria 6 minutos de acréscimo. Mas, enfim, 8 minutos não é nenhuma situação para o Goiás se preocupar assim demasiadamente. Óbvio, aquele amarelo para o Willian Oliveira, enfim, até o Edmil, ele é um cara muito inteligente e sensato nesta questão. Ele comenta que os erros, né, da arbitragem contra o Goiás geralmente vão minando o jogo, ou seja, um cartão amarelo logo muito cedo, até mesmo a dinâmica da maneira que é apitada as faltas, ou deixa de apitar, né, provocando os jogadores. O Edmilson é um cara bem sensato na hora que ele faz essas ponderações. Outras também que eu achei interessante para trazer aqui para vocês, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, após a derrota por 1-0 contra o Palmeiras, ele comentou o seguinte, dando uma cutucada, tanto na CBF, quanto também hoje dentro do Z4, né, os seus integrantes, o Santos e da mesma forma o Vasco da Gama. Abre aspas. O Thiago Menezes perguntou, não fica parecendo uma provocação da CBF? Aí o Edmil respondeu, não sei, simplesmente é o desespero. Tem gente que nunca caiu ali na zona, tem gente que ficou quantos anos na Série B que não pode ficar. Não adianta, não irão conseguir o intuito deles, vamos resistir bravamente. Ressaltou, né, a importância do time organizado e que o Goiás estará na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, eles querendo ou não, fecha aspas, né, essas fortes declarações do Edmil. Tocando primeiramente, né, nesse ponto aí do Santos, que nunca foi rebaixado, de fato, né, vem nas últimas 3 temporadas fazendo de tudo para ser rebaixado ou no Campeonato Brasileiro ou até mesmo no Campeonato Estadual, e o Vasco da Gama, onde ele mencionou, né, porque por conta das últimas 3 temporadas, o Vasco permaneceu em 2 delas na Série B do Brasileirão, inclusive naquele próprio ano contra o Goiás em 2021, aquela armação danada, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, acho que ficou bem claro, né, para todo mundo naquele finalzinho de ano. Para o ano passado também, o jogo contra o Ituano, enfim, várias questões, mas, enfim, não vou me alongar ainda mais a respeito desse assunto. E ressaltando a importância do Goiás focar em si mesmo, em si próprio, eu acho que é o mais importante nesse momento, não começar o jogo muito pilhado. Por exemplo, teve a partida contra o Internacional, né, que foi com a arbitragem, agora acabei esquecendo o nome do rapaz, o mesmo que apitou o Goiás e Corinthians no ano passado, lá na Neoquímica Arena, deu aquele pênalti ridículo no braço, entre aspas, do Caio Vinícius, e o Goiás, logo no começo do jogo, o juiz marca errado um escanteio. Beleza, o cara pode estar mal intencionado, pode ser, mas de fato eles são ruins, sabe? Tem coisa que é complicada. É a mesma coisa de se falar que o Alano e o Anderson Oliveira, eles finalizam mal porque eles são mal intencionados. Mas será que não é a qualidade dos caras também? Da mesma forma que eu não sou um apresentador, entre aspas, assim, perfeito, né? Então tem coisa que a gente precisa relevar. E o Goiás, ele começou aquele jogo muito pilhado, em algumas cobranças de escanteio e tudo mais. Aí depois, no finalzinho, né, o juizão expulsa 2 jogadores do Goiás. Então, como falei, acho que manter a calma nesse momento será de extrema importância. Já comentei aqui no canal, eu não acredito com o Goiás tendo força suficiente nos bastidores para conseguir a permanência. Não estou acusando ninguém da CBF, não tem informação nenhuma a respeito disso, longe de mim, mas eu não acredito que nessa parte de força o Goiás terá suficiente para escapar da zona da degola. Uma rodada que começou muito complicada para o Verdão, né? Na 24ª, obviamente entra em campo o Goiás também amanhã, na quarta-feira diante do Flamengo, mas o Santos, que venceu o Bahia fora de casa
por 2-1, chegou a 24 pontos e o Goiás com 25, né, apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento. Já até havia falado para vocês a minha opinião a respeito desse assunto. O Goiás não vai conseguir aquela mesma campanha do ano passado, a não ser que aconteça algo assim nas últimas 3, 4 rodadas, de livrar de vez da zona de rebaixamento, abrindo aí 7, 8 pontos da degola. Acho que o campeonato do Goiás é principalmente esse e tentar o máximo possível não afundar na zona de rebaixamento. Se for para entrar, beleza, faz parte do campeonato, sem loucura. O Goiás já passou por lá esse ano, no ano passado, mas sempre ficar ali na beirinha de sair. Um ponto dentro, um ponto fora, 2 dentro, 2 fora, porque nessa reta final do ano e passando esses jogos difíceis, né? Palmeiras, Flamengo e por último o Botafogo. Óbvio, os outros serão da mesma forma muito complicados, porém mais pontuáveis, né? Pelo menos na teoria, pelo lado do Verdão. E nesse jogo já de amanhã contra um Flamengo reserva em crise, é de fundamental importância. O Goiás não pode nem sonhar em perder a partida, mas precisa buscar algo a mais. Sair com 3 pontos seria de extrema importância. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Para você